Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Hoje vamos falar de meditação. Vou colocar aqui o nosso tema: meditação. Boa noite, Ellen. Cristina, bem-vindas. Vamos chegando, pegando seu chazinho. Aqui em Brasília, friozinho. Bem-vindas. Um prazer, sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês. Trocando, né? Aprendendo, ensinando. E na verdade o tema é meditação. Eu não consigo meditar. E agora, né? O que eu faço? Tanta gente que quer meditar, tenta meditar e não consegue. Então vamos desvendar esses mistérios da meditação e principalmente porque que alguns conseguem, outros não conseguem. O que será que tem aí nesse caminho para a gente resolver? Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos todos e todas. Muito bem. Eu queria começar perguntando para vocês, quem aqui medita? Quem aqui consegue meditar e quem aqui não consegue, já tentou e não conseguiu? Eu queria perguntar, queria ouvir vocês, antes de eu começar a contar tudo que tem, né, por trás da prática da meditação. E hoje a minha abordagem é segundo a filosofia do yoga, que é a filosofia que eu estudo, que eu pratico. Então contem para mim, você medita? Se não, por quê? Bem-vindas, bem-vindos. Muito bem, enquanto vocês vão escrevendo, eu já vou contar para quem não sabe que a meditação, ela é o destino do yoga. A gente pratica yoga para chegar na meditação, para alcançar uma mente meditativa. Muita gente não sabe disso. Então, falar de yoga é falar de meditação. Essas duas ciências, esses dois conhecimentos, esses dois saberes, eles caminham juntos, eles andam juntos. Não tem como separar a meditação do yoga. Quem pratica yoga, quem estuda yoga, vai acabar chegando na meditação. Mas existe um caminho para a gente chegar lá. E eu acho que aí que está exatamente o X da questão, que muitas pessoas não conhecem esse caminho. E aí ouvem falar, né, dos benefícios da meditação, conhecem, sabe que faz bem, já a ciência já demonstrou, enfim, exaustivamente, né, os benefícios. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Bem-vindas, quem está chegando agora, bem-vindos. Muito bem. Então a pessoa conhece e quer trazer essa prática, né, para a vida dela e às vezes vai lá e faz um curso de meditação. Entende, compreende, né, intelectualmente como fazer, compreende a técnica, mas na hora de colocar isso na vida, né, de introduzir essa prática na sua rotina, tem dificuldade. Então esse é o relato que eu mais escuto, né, dos meus alunos, das minhas alunas. Eu fiz um curso de meditação, mas eu não consigo meditar. E você? Você também? Você consegue? Tem dificuldade? Conta pra mim. Bem-vindas, bem-vindos, quem tá chegando. Então,
por que que isso acontece, né? Primeiro ponto, é realmente muito difícil, gente. A gente, no meio da nossa rotina, do nosso dia a dia, querer introduzir uma prática que requer um estado mental mais calmo. Então, se eu não preparo essa mente, né? Se eu não preparo esse corpo para meditar, vai ser difícil mesmo, vai ser bem desafiador. Que seja no início do dia ou no final do dia, que é mais difícil ainda, né? Você sentar imóvel e tentar observar a sua mente. A mente vai estar numa velocidade tão grande que muitas vezes vai ser uma tortura, né, para você ficar imóvel. E esse não é o objetivo, claro que não. Não é para você sentar e ficar sofrendo, né? Então, por isso que tem que ter essa preparação. Por isso que o caminho do yoga ele foi desenvolvido para nos preparar para a meditação. Então, esse caminho do yoga, eu já contei um pouquinho aqui para vocês, alguns de vocês já conhecem, mas é um caminho que é constituído de 8 etapas. E para vocês terem uma ideia, a meditação é a 7ª. Então, é a penúltima etapa do caminho do yoga. Significa que nós temos outras etapas para percorrer para chegar à meditação. Eu não vou entrar hoje no detalhe de cada uma dessas etapas, mas eu quero que vocês saibam que existe esse caminho, que existe essa preparação. E aí, muito naturalmente, você vai construindo essa mente meditativa, sem esse sofrimento, né? Sem esse peso. Porque se você não se prepara, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí vai ser uma frustração realmente. Então é muito difícil a pessoa que tem o trabalho do dia a dia, que tem já a alimentação dela, que muitas vezes não é adequada, uma alimentação pesada, que também influencia nos nossos estados mentais. Então é difícil eu ter uma alimentação pesada e querer que a minha mente esteja num estado pacífico. Não combina. Então a gente precisa fazer ajustes na nossa rotina, no nosso dia a dia. As próprias posturas do yoga preparam o nosso corpo para quê? Para que a gente possa ficar sentada, sentado, ter permanência no sentar, para não ter desconforto. Muitas vezes as pessoas falam, eu não posso meditar porque eu não consigo sentar ao chão. Tem uma limitação física. E é importante dizer que para meditar, não necessariamente você tem que sentar no chão, né? Com as pernas em lótus. Isso não é um pré-requisito para você praticar a meditação. Você pode sentar na cadeira, pode sentar na sua cama, você pode sentar em qualquer lugar para meditar. O ideal é que você esteja com a sua coluna ereta. Mas se tem alguma questão na coluna, se tem alguma limitação na estrutura da sua coluna que te impede de ficar com a coluna ereta, pode recostar também, não tem problema. A questão não é postural, né? A questão é lá na nossa mente, em outro lugar. Mas, com certeza, as posturas do yoga vão preparando esse corpo para que eu fique aqui, sentada, meditando de forma confortável, sem sofrimento. Porque é muito difícil também, você senta para meditar e começa a sentir uma tensão no pescoço, nos ombros, a lombar começa a doer, e aí, claro, você vai querer sair dessa postura. E uma postura imóvel, ela é essencial para você ir se desenvolvendo na meditação. Então, precisa preparar o corpo. Né? Não dá simplesmente para fazer um curso, não sei, de um final de semana ou talvez até um pouco mais de tempo e querer introduzir essa prática sem ajustar outras questões. Então esse é o primeiro ponto, né? O meu convite é que vocês conheçam esse caminho do yoga. Eu já falei dele aqui, sabendo, né? E trazendo para a sua vida cada uma dessas etapas. Uma dessas etapas, por exemplo, são as posturas, são os asanas. Outra etapa muito importante são as técnicas de respiração que a gente aprende quando pratica yoga. Então, os pranayamas, né, são chamados os pranayamas. Prana significa energia vital, ayama significa regulação. Com os pranayamas, a gente regula a nossa vitalidade, amplia a nossa capacidade pulmonar. Eu vou responder.
Isso. Eu vou responder a Ellen aqui. Esse comentário é bem interessante, Ellen. Eu vou já falar então sobre ele, ó, que a Ellen comentou. Helena, perdão. Acho que chego no momento da meditação quando me coloco em postura restaurativa. São estados bem parecidos, mas não é a mesma coisa. Isso também muitos alunos me perguntam, né? Quando a gente ou deita em Shavasana ou qualquer outra postura que seja restaurativa, tem até um mestre que eu sempre comento, né? Que ele fala o seguinte, para vocês não esquecerem também. Meditar é diferente de me deitar. Então é uma brincadeira, né, com as palavras, um trocadilho, mas para a gente se lembrar que são intenções diferentes. Quando a gente está numa postura restaurativa, a gente está buscando um relaxamento profundo e com consciência. É um estado de presença, sim, mas tem um propósito diferente da meditação, porque a meditação feita, né, de forma sentada, com a coluna ereta, a gente está buscando uma expansão da nossa consciência. Então, é uma diferença sutil, mas é importante saber que são objetivos diferentes. Quando eu entro no relaxamento ou em uma outra postura que seja restaurativa. Sim, você vai cultivar presença, vai cultivar consciência, mas são objetivos diferentes. Do momento que você senta para observar os seus pensamentos, né? E aí a gente vai entrando no que é realmente a meditação. Um outro caminho, né? Uma outra etapa desse caminho do yoga que eu queria comentar com vocês, para vocês também aprenderem a diferenciar, né? O que é um estado meditativo, do que é um estado de relaxamento, restaurativo, e do que é um estado onde eu estou concentrada. Então, a concentração, isso é muito importante, é uma etapa que antecede a meditação. Nesse próprio caminho do yoga que eu estou comentando com vocês. Então, é o sexto passo desse caminho do yoga, é a concentração, que antecede o sétimo, que é a meditação. Então, concentrar significa estabilizar a sua mente, estabilizar a sua atenção em um único ponto. Então, é o que acontece quando a gente, por exemplo, está aprendendo a dirigir, aprendendo a tocar um instrumento. Você está focada, focado, concentrada, concentrado ali, naquele único objeto. Isso é concentração. E quando a gente senta, por exemplo, né, com a intenção de meditar, e aí eu começo a ter a minha respiração como o meu ponto de atenção, meu ponto de concentração, eu estou fazendo um exercício meditativo e um exercício de concentração. E a partir desse exercício, eu vou reduzindo a velocidade do meu fluxo mental. Então, no nosso dia a dia, né, a nossa mente gira, 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 são giros por segundo mesmo, né, rápido, muitos pensamentos a cada minuto. E quando a gente vai entrando, praticando yoga, entrando nesse estado de mais presença, esses pensamentos, a velocidade vai reduzindo. Isso significa que eu estou mais presente, porque quando eu tenho pensamentos demais, os pensamentos vão ao passado, vão ao futuro, e a gente fica oscilando, né? Entre passado e futuro. À medida que eu vou me centrando no presente, o número, a velocidade dos pensamentos vai diminuindo. E aí a minha consciência se expande, porque aí eu estou menos distraída com o que aconteceu lá atrás e com o que vai acontecer lá no futuro. Se tem muita ocupação mental, né, com esses tempos que não estão no presente, não é possível expandir a consciência por meio da meditação. Então você senta e começa a observar a sua respiração e aí a sua mente vai se acalmando. Outra coisa, né? Boa noite, Magali, bem-vinda. Que as pessoas falam para mim, eu não consigo meditar porque eu não consigo esvaziar a minha mente.
de fato você não vai conseguir e não tenha isso como objetivo, né? Porque é impossível. A natureza da mente é dinâmica. A gente pode sim reduzir esse fluxo, acalmar esse fluxo, mas esvaziar a mente é uma missão quase impossível, somente para os grandes iluminados. Então esse não deve ser o seu propósito na meditação. A partir do momento que você começa a diminuir o seu fluxo mental e que você começa a ter consciência de cada pensamento que surge, aí sim você está se aproximando de uma mente meditativa. Porque na maioria das vezes a gente nem consegue observar o fluxo dos nossos pensamentos, né? De tanta velocidade, e muitas vezes a mente escolhe um desses pensamentos, embarca nele, por exemplo, uma discussão que você não teve ou que você gostaria de ter, e aí você fica ali um tempo naquele diálogo interno, nem percebe, né, que o tempo passou, mas você está gastando energia com aquilo. Pode ser um diálogo que nunca venha a acontecer, pode ser uma coisa só da sua cabeça, como geralmente é, e a gente gasta muita energia com isso. Então, quando a gente vai aprendendo a meditar, aprendendo a se concentrar, a gente vai aprendendo a direcionar onde eu quero colocar a minha energia, aonde vale a pena eu direcionar os meus pensamentos. Então, significa que eu é que vou comandar a minha mente. Eu vou deixar de ser comandada por ela, porque no geral nós somos comandadas. A gente não está no comando. O pensamento vem, te leva, te traz uma emoção e você fica ou eufórica ou com raiva e enfim, sem consciência e sem o comando daquilo que se passa dentro de você. Então, é trocar de lugar, né? É assumir o comando. E com isso você assume também o comando das suas emoções, você vai alcançando um estado de mais maturidade emocional, né? A gente muitas vezes, hoje, né, nos nossos tempos modernos, nós somos chamadas e chamados para nos desenvolvermos profissionalmente, a gente se forma, tem currículo, faz especializações e amadurece profissionalmente. Mas muitas vezes não amadurece emocionalmente e não tem consciência, né? Disso que na verdade conduz, né? E deve conduzir a sua própria vida. Então a gente tem tempo para tudo, mas quando fala que é para meditar, não tem tempo. Também escuto, né? Minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para meditar, por isso eu não medito. Mas tem tempo para fazer outras coisas que não necessariamente vão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal. Então é uma questão de prioridade, né? Bem-vindas, bem-vindos, quem está chegando. A meditação, com esse preparo, né, que deve ser feito para você conseguir sentar e meditar, através da prática do yoga, através da respiração, através de ajustes na sua alimentação, é como se você estivesse instalando, né, um novo sistema operacional. E aí, você pode usar esse novo sistema, né, em casos de emergência. É o famoso contar até 10. Na maioria das vezes a gente não consegue, né? Na hora do desafio ali, na hora da provocação, enfim, a gente reage sem pensar, sem consciência, muitas vezes depois se arrepende, porque não tem esse sistema instalado. Então é muito difícil usar algo que você não preparou, né? E a meditação é justamente essa preparação, para que na hora da provocação, na hora do desafio, a hora que você precisa de ter essa maturidade, esse equilíbrio emocional, aí você consegue usar essa ferramenta do contar até 10. Por quê? Esse contar até 10, gente, acontece realmente em 10 segundos, né? Acontece algo mágico dentro do cérebro. Porque se eu não conto até 10, se eu reajo imediatamente, eu estou usando uma estrutura muito primitiva, né, de reação mesmo, que foi necessária e muito importante para a nossa sobrevivência. Mas hoje nós temos estruturas cerebrais, no córtex aqui pré-frontal, mais elaboradas,
que a gente precisa dar um tempinho para o cérebro acessar. Essas estruturas, elas têm uma melhor capacidade de análise, de decisão. Então, mas se a gente responde rápido, sem pensar, não dá nem tempo dessa estrutura atuar. Então, esse contar até 10 é para dar tempo da informação chegar até aqui à frente e a gente processar melhor, responder melhor às situações, né? Não no piloto automático. Na verdade, a meditação é para a gente construir novos pilotos automáticos, né? Mais saudáveis, que não tragam prejuízo, principalmente para nós mesmas, mas também para as outras pessoas, né? Para que a gente possa pensar, será que eu devo falar essa palavra? Às vezes a gente usa intencionalmente as palavras, né? Que a gente sabe que vai magoar o outro, que vai machucar o outro, mas quando a gente começa a dar esse tempo de elaboração da resposta que a gente vai dar àquilo que nos provocou, a gente tem mais consciência. E é muito legal, é muito bom mesmo quando você vê que você está mudando. Nossa, eu sempre reagia dessa forma, mas agora eu comecei a meditar e não estou tendo mais, na verdade, a vontade de reagir de uma forma agressiva, né? Não é que você está suprimindo, reprimindo, né, a sua agressividade, não, é porque você está se transformando. E isso que é maravilhoso. Tem uma história bem legal. Oi, Blenner, boa noite, bem-vindo, tudo bem? Tem uma história bem legal. Que bom você aqui. É a história da vaquinha, que eu gosto de contar quando eu tô falando de meditação, porque ilustra bem o que acontece no nosso cérebro. É uma história simples, mas por meio das histórias a gente sabe que a gente aprende. Boa noite. A gente aprende bastante. Então era uma vez uma vaquinha, a vaquinha mimosa. A vaquinha mimosa morava num pasto que tinha muitas árvores que ela precisava percorrer até chegar onde estava a sua alimentação, ao seu coxo, né? Então ela fazia um caminho bem tortuoso, assim, contornando as árvores até chegar lá onde ela ia comer. E todo dia ela fazia esse mesmo caminho. E assim como ela, muitas outras faziam. E o que aconteceu? Esse caminho ele foi ficando marcado no chão. E todas, então, passavam ali todos os dias. Um belo dia, um fazendeiro, o dono lá da fazenda, do pasto, chegou e cortou todas as árvores. Então não existiam mais esses obstáculos para a vaquinha chegar até o seu alimento. Mas adivinha, né? O que aconteceu? Ela continuava passando pelo mesmo caminho de sempre, mesmo que agora ela pudesse ir numa linha reta e chegar muito mais rápido até o seu alimento. Então essa historinha simples, ela revela o que acontece dentro do nosso cérebro. Porque a gente vai construindo esses caminhos que são as sinapses, né? As nossas conexões nervosas, a gente vai construindo isso ao longo dos anos. Então, para cada provocação, né, que a vida traz, cada desafio que a vida traz, eu tenho um caminho automático, que eu respondo de determinadas formas. Então, se alguém falar comigo de um certo tom, eu já tenho esse caminho aqui, eu já vou responder automático desse jeito. E dependendo da provocação, eu uso outro caminho. Se alguém me ofender, eu vou responder de tal forma. Sempre da mesma forma e muitas vezes de forma inconsciente. E o que é mais engraçado e cômico mesmo é que às vezes esses obstáculos que a gente tem, né? A gente imagina que a gente tem, eles não existem na realidade, só existem na nossa cabeça. Então a gente constrói caminhos baseados em obstáculos que na maioria das vezes não são reais. E a gente perde tempo demais, porque a gente está inconsciente, porque a gente não trabalhou a nossa mente, porque a gente não está no comando dos nossos pensamentos. A gente se deixa levar pelas provocações que a vida traz. Então, esse é mais do que um bom motivo, né, para que a gente queira desenvolver essa mente meditativa. E de novo, se você não consegue meditar e se você não se preparou adequadamente para isso, não se frustre, né, não se sinta mal por isso. Entenda que é necessária uma preparação.
É necessário você trabalhar o seu corpo, é necessário você adequar a sua alimentação e, é claro, ter um momento reservado, né, para a sua prática meditativa. Uma outra dica, que bom, Blenner, agradeço, muito feliz em saber que está tudo bem, agradeço pela presença aqui, agradeço pela presença de todas e de todos. E uma outra coisa que eu gosto de falar também sobre a meditação, que é bem fácil de começar, e aí nem precisa, né, você fazer um curso e nem nada assim de muito complexo. Você pode começar a treinar a sua mente para se preparar para a meditação, porque existem, né, 2 momentos que a gente fala da meditação. A meditação tem um momento formal, então é a prática formal. É o momento, sim, que você reserva um tempo, você se prepara, você se senta e ali você vai praticar a meditação. É um momento formal. Mas além dessa prática formal, que é muito importante, você pode e deve desenvolver uma prática informal durante o seu dia. E funciona da seguinte forma, é trazer a sua plena atenção para o presente, para a atividade que você está fazendo. Então é bem simples, eu também sempre falo com as minhas alunas, com os meus alunos. Prática informal, vai lavar a louça. Concentra na louça que você está lavando, não deixa a mente ficar divagando. Não fica fazendo a lista do mercado enquanto está lavando louça, não fica revendo aquela conversa enquanto está lavando louça. Está lavando louça? Concentra na louça. Agora eu estou lavando o prato, agora eu estou lavando o garfo. Concentra em cada momento. Banho é um outro convite que eu faço, né? Para desenvolver essa prática, essa mente meditativa. Vai tomar o banho, toma o banho com consciência, com presença. Sentindo cada parte do corpo que você está higienizando. Da mesma forma, não fica divagando no banho. Traz a mente para o presente. E aí a sua mente, ela vai pouco a pouco se expandindo. A sua consciência vai se expandindo através dessa prática bem simples e informal. E aí vai ficando mais fácil quando você for sentar para meditar. Não tenham dúvida, né? E experimentem fazer isso. Eu tenho muitos alunos também, alunas que falam, eu não consigo sentar sozinha para meditar. Eu preciso da condução. Então hoje tem infinitos aplicativos, recursos, né? Que bom, gratidão, Blenner. Infinitos recursos para nos auxiliar nesse processo de chegar a uma mente meditativa. Então não tem desculpa mais, né? Se você precisa de condução, usa a condução, usa essas ferramentas. Mas saiba que você deve praticar para ficar independente disso, para que você possa chegar em algum momento da sua prática e sentar e se conduzir. E tudo bem, no início a gente vai precisar dessa condução, mas não fica dependendo a vida inteira dessa condução. Vai aprendendo a se autoconduzir. Isso é um trabalho também de desenvolvimento da sua autorresponsabilidade, do seu autoconhecimento. Então você senta, à medida que a sua prática vai avançando, e aí você fala, a partir de hoje, então eu vou tentar me conduzir na minha meditação. Você vai aprendendo, e aí você já vai saber sentar e meditar. Cada vez mais. E saber que é um processo, gente, para a vida inteira, né? Tem dia que é uma boa meditação, tem dia que a meditação não foi boa. Tudo bem, né? O importante é a gente ter a persistência, a regularidade nesse caminho. Não adianta eu sentar e meditar, consegui 4 dias, depois parei mais 4. Os benefícios, eles não se estabelecem quando a prática é irregular. E do contrário, quando a sua prática é regular, também você não precisa de manos, né? E muitas horas de meditação para ver as transformações começarem a acontecer no seu cérebro e no seu comportamento. As pesquisas, né, científicas, elas já demonstram que
a partir de 8 semanas, você meditando 20 minutos por dia, as suas estruturas cerebrais, elas começam a se modificar. E aí é modificar mesmo de tamanho, né? Tem estruturas que diminuem, outras aumentam. Um exemplo disso é a amígdala cerebral, que é essa estrutura que a gente usa, né, nesse mecanismo de lutar ou fugir. Ela diminui de tamanho nessas pessoas que são meditadores, né, que praticam yoga, que fazem a meditação. E com isso, o resultado é que você vai se tornando uma pessoa menos reativa, menos agressiva, menos estressada. Então é ciência, gente, né? Não é uma pura experimentação, é ciência. A prática leva aos resultados. Mas para chegar na prática, você precisa se organizar, você precisa se preparar. Boa noite, quem está chegando agora. Eu queria saber se vocês têm dúvidas sobre meditação, sobre como meditar, o que é, o que não é. Contem aqui para mim nos comentários. Muito bem, gratidão pela presença. O principal recado que eu queria deixar para vocês, para quem já tentou, para quem não conseguiu, para quem quer, é se prepare, se organize, saiba. Parece muito fácil, né? Sentar e meditar, mas requer uma preparação. E aí vai ficar mais fácil esse caminho. E vai valer muito a pena, né? Tem outras pesquisas tem pesquisas super interessantes, né? Sobre a meditação. E tem uma pesquisa também que demonstra o quanto o nosso cérebro se mantém jovem através da meditação. Eu vou responder as perguntas aqui. Inês, já tentei e não consegui. Provavelmente porque não teve essa preparação, Inês. Vou responder a pergunta da V. Tem meditação guiada? Ter uma meditação guiada ajuda os iniciantes? Ajuda demais. É muito difícil começar sem essa guiança. Então, usem. Quem está começando agora, busquem. Tem muitos aplicativos. Usem. Mas como eu falei, buscando ficar pouco a pouco, independente disso. Porque às vezes, não tem internet, não vou meditar. Não, você vai meditar. Você vai conseguindo se conduzir à medida que você vai praticando. É muito agitada, a Inês está falando. Inês, olha, eu escuto muito isso também. Você precisa se preparar. Então precisa de uma atividade, como o próprio yoga, que vai preparar a sua mente. Então depois de uma aula de yoga, por exemplo, você vai ter muito mais facilidade para meditar do que antes, né? Você começa a observar como que você entra para a aula e como que você sai, e aí você vai conseguir meditar. Então é preciso dessa preparação para reduzir a agitação mental, senão não tem jeito, não tem outro caminho. Precisa da prática do yoga. Eu recomendo o yoga, que ele tem essa capacidade de reduzir o nosso fluxo mental. E aí leva a gente até a meditação. Então eu recomendo para quem tem essa agitação e acha que yoga, né? Às vezes não faz yoga também porque acha que yoga é paradão. Yoga não é paradão. Vem fazer uma aula comigo, faz uma aula experimental, sem compromisso. E aí você vai sentir, né? Em apenas uma aula, você vai sentir a capacidade que o yoga tem de te trazer para esse estado meditativo. A Helena está perguntando, onde podemos ler sobre as reações do cérebro? Eu gosto muito, Helena, de ler os estudos científicos que todo mundo pode consultar. No site chama PubMed. Eu vou até colocar aqui, ó. Mas os estudos estão em inglês. Mas tem muito estudo também já divulgado em português. Mas lá é um local onde eu gosto de consultar, onde eu, enfim, confio, são estudos confiáveis. E você coloca lá meditação, yoga, os benefícios para o cérebro, tem muito material mesmo, assim, a ciência já avançou muito. Tem um documentário, eu vou recomendar aqui para vocês também, sobre um monge budista, ele é francês,
chama Matthieu Ricard. Vou colocar o nome dele aqui também para vocês. Tem um documentário lindo. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo. Os pesquisadores foram estudar o cérebro dele, né? E acharam que os equipamentos estavam até com defeito. Dos níveis que eles acharam, né, de elementos que indicam a felicidade. Então vejam esse documentário e leiam tudo sobre esse monge. Ele é um grande mestre e ele também fala dessas transformações, né, que acontecem no nosso cérebro. Porque aí dá sentido, né, estimula a prática. Como eu estava falando para vocês, tem algumas pesquisas que indicam, né, e estudaram o cérebro de meditadores de 50 anos de idade, eles têm um cérebro, a estrutura cerebral equivalente a pessoas de 25 anos. Então é um cérebro que se mantém jovem, né? Uma memória que se mantém ativa, são pensamentos que se mantêm claros. Então isso para prevenção de doenças, né? Que vem com a idade, o próprio Alzheimer e outras tantas doenças. Também tem pesquisa, né, comprovando o quanto a meditação é eficaz para prevenir essas doenças. Então é manter essa jovialidade, né, essa juventude da cabeça, imagina, né? Ter clareza, ter consciência, poder também envelhecer, né, com consciência, não perder as suas habilidades intelectuais, isso é uma maravilha. Isso vem da meditação. Então, só tem benefícios, gente. Eu digo isso também assim. Se você conhecesse um remédio que é de graça, que não tem contraindicação, que você mesmo, né, se aplica, que você pode tomar a qualquer hora, em qualquer momento do dia, e se você soubesse que esse remédio pode te prevenir de muitas doenças e que ele vai te trazer juventude, vitalidade, se você soubesse que ele existe, você tomaria? É claro que sim, né? E esse remédio existe, né? E é o yoga, e é a meditação, mas a gente não está tomando. E depois lá na frente a gente vai reclamar que a gente ficou sem saúde, mas a gente não preparou, a gente não cuidou. Então começa agora, né? Não tem mais desculpa, né? A gente tem recurso. A internet oferece tudo pra gente hoje. Então, acha esse tempo, prioriza a sua saúde. Deixa eu ver, Matthieu Ricard é muito bom mesmo. Ele é maravilhoso, ele é um grande exemplo. Quem não conhece o trabalho... Eu não sei se está no Netflix, até pouco tempo estava. Ele fala sobre o altruísmo, ele fala, enfim, somente sobre coisas maravilhosas. Quem tiver a oportunidade, veja os documentários. Ele tem palestras no TED Talks também. E escreveu livros, claro, também. Então, é uma boa fonte, né, de referência do homem mais feliz do mundo, mas que ele ganhou esse apelido pela estrutura cerebral que foi construída nele, por ele mesmo, né, por meio da meditação. Então, é um caminho para a felicidade. Muito bem, bem-vindas todas. É isso, gente, que eu queria contar para vocês hoje sobre a meditação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estimular vocês a meditarem, né? Mesmo com os desafios, saibam que existe esse caminho de preparação para vocês plantarem saúde. Eu tenho falado e repetido isso aqui. Vamos plantar saúde para a gente colher saúde, né? Todos os dias da nossa vida. E essas técnicas são muito simples, mas requerem um preparo. Então se prepara, se organiza e medita e pratica. Eu vou finalizar aqui deixando mais uma vez o convite. Quem já se inscreveu, para quem não se inscreveu, tem uma semana inteira de yoga, de práticas, de meditação, de conteúdo. Vai começar segunda que vem, dia 21 de junho. É gratuito, 100% online. Então, mais uma vez, não tem desculpa. Vem praticar comigo, vem aprender comigo. Estou oferecendo de presente para vocês nessa semana inteira, que é em celebração ao Dia Internacional do Yoga, que é exatamente segunda-feira, 21 de junho. É o dia que nós vamos começar. Então, se você não se inscreveu, corre lá na minha bio, garante a sua vaga.
e vem aprender, vamos praticar juntos, vamos evoluir juntas e juntos, tá bem? Eu vejo vocês lá, agradeço. Isso, Inês. Vai lá, se inscreve agora, garante a sua vaga. Quem não se inscreveu ainda, aproveita rapidinho, faz sua inscrição. Vocês vão receber, né, o link para participação. Todas as aulas, gente, estão sendo preparadas com muito carinho para vocês. É conteúdo, é prática. Então vai ter um pouco de tudo lá. Eu vou falar de yoga, de Ayurveda e vou falar de meditação também. O Ayurveda é a medicina milenar indiana, que é também um conhecimento maravilhoso para a nossa saúde. Gratidão, Magali, gratidão, Blenner, gratidão a todas, a todos pela presença. Eu vejo vocês lá na semana que vem, começa dia 21, semana mais yoga na vida. Um beijo para todos, uma boa noite, meditem. Namastê. Beijo, Lu, até já já, vamos praticar já já. Lu, minha aluna querida. Obrigada, Andréia. Delícia ter você aqui. Gratidão, Helena, minha aluna querida também, Andréia da formação. Se formando essa semana como professora, mais uma professora para ensinar yoga, ensinar meditação. Geise, gratidão. Que delícia vocês aqui, Dri. Delícia, Eliana, Shanti. Muita paz, Om Shanti. Muito bom, Eliana. Delícia, gente. Agradeço muito, muito, muito a presença de todo mundo. Um beijo e até a próxima. Namastê.